Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Está todo mundo bem? Amém. Assim me faz entender o Espírito Santo do Senhor, que é uma pessoa aqui que passou desde de manhã, que estava desesperada, angustiada. Só uma palavra para você. Salmo 46, versículo, se eu não me engano, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Amém? Amém. Nosso querido pastor não pôde estar conosco hoje, mas ele pediu para me dar um recado aqui a respeito da nossa conferência de um dia, no dia 2 de agosto, com o pastor Luciano Subirá. Com certeza já chegou até você aí o link para você fazer a sua inscrição. Então, assim, não tarde em fazer a sua inscrição, porque eu creio, estava conversando com ele hoje à tarde, nós cremos que até o final da semana já não teremos mais vagas. Nós vamos descer as cadeiras lá da galeria e colocar mais cadeiras brancas, porque são 1.300 inscrições que foram abertas aqui para a nossa igreja. E o Luciano Subirá, ele é conhecido no Brasil inteiro. Então tem pessoas do Brasil inteiro fazendo inscrição e vindo para essa conferência. Entendeu? Vai ser sim um divisor de águas para a nossa igreja. Entendeu? Em Contagem, a única igreja que ele está vindo é a nossa. Por isso, assim, a concorrência vai ser muito grande para a inscrição. A inscrição é R$ 38,00 e você faz direto no link deles. Ah, por que esse valor? Gente, na verdade a conferência ela é de graça. Você vai pagar esse valor e vai receber 2 livros. Estava olhando o preço de um livro só, R$ 119,00. Um livro que você vai ganhar custa R$ 119,00. Olha para você que bênção. É uma coisa assim, sobrenatural. O pastor Luciano Subirá, ele só vai em megas igrejas. Por isso que ele estará aqui, amém? Então assim, eu já garanti a minha inscrição rapidamente, garanta a sua também. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com a gente aqui na secretaria da igreja, mas vai ser assim, uma noite memorável. Se você ainda não ouviu esse pastor ministrando, entre no YouTube, ouça algumas ministrações dele, e assim, tenho certeza que você será impactado pelo poder de Deus. Não é o homem Luciano Subirá, mas é o Deus que age através dele, que faz todas as coisas. Não é o Luciano Subirá que está arrastando uma multidão, mas é a unção que esse homem tem, que vai arrastar uma grande multidão para essa igreja, e eu vou estar aqui para receber dessa unção e beber do Espírito que Deus tem para mim e para você. Amém? Amém. Fé inabalável. Acho que é só isso mesmo que ele pediu para falar, não foi? Fé. Falar sobre fé é muito fácil, não é verdade? É muito bom ministrar sobre fé. É uma palavra tão pequena, muito gostosa de falar. O problema é viver fé. O problema é colocar a nossa fé em prática. E hoje nós vamos falar sobre uma fé inabalável. E todo mundo tem fé, você sabia disso? Todos nós temos fé. E você, quando você chegou para esse culto, você demonstrou uma fé, sobrenatural. Sabe por que você demonstrou essa fé? Quando você chegou aqui para esse culto, você chegou e sentou na cadeira, não sentou? Você não chegou e não olhou se a cadeira estava quebrada, se você poderia sentar nela, se corria o risco de cair. Não, você só chegou e simplesmente sentou. Isso é fé, isso é ter fé. E isso é muito bom, é muito gostoso. Ter fé é uma coisa muito legal. Falar, eu tenho fé, eu sou um homem de fé, mas como a nossa fé é testada? E hoje, no final do culto, nós vamos chamar os pastores aqui à frente, e ele vai colocar a mão na minha cabeça, eles vão colocar a mão na minha cabeça, na sua cabeça, e nós vamos sair daqui cheios de fé. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona. Fé, você não pede para Deus e Ele te dá fé. Quando nós pedimos para Deus fé, Ele cria oportunidade de nós exercermos a nossa fé. Sabia disso?
Fé não tem como alguém colocar a mão na sua cabeça e te encher de fé, e você sair daqui, nossa, agora eu sou super fé. Não existe isso. Quando você pede fé, Deus cria as oportunidades para que você seja cheio da fé e do poder de Deus. Qual é o nível de fé que Deus deseja para mim e para você? E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, já foi ministrado aqui muitas vezes nesse altar. Você já ouviu falar desse versículo inúmeras vezes. Ele fala assim: a fé, sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos fé, não temos? Se você tem fé para sentar na cadeira sem olhar se ela está quebrada ou não, nós precisamos ter fé em Deus. Mas é muito fácil a gente ter fé na cadeira, porque a gente sabe que ela está aí, a cadeira está nova, está limpinha, é só chegar e sentar e ela está muito confortável, porque nós vemos a cadeira. Agora, como nós também precisamos ter fé naquele que nós não vemos. Você não vai ver a Deus, você não vai ver o Senhor Jesus, você vai senti-lo no seu coração, na sua mente, na sua alma. Qual é o nível de fé que Deus deseja para mim e que Deus deseja para você? Qual é o nível de fé que Ele tem para mim, que Ele tem para você? E aqui diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a gente quer agradar a Deus de tantas formas, de tantas maneiras, não é verdade? A gente quer agradar a Deus cantando bem, quer agradar a Deus dançando bem, quer agradar a Deus pregando bem, quer agradar a Deus fazendo tantas coisas, mas se você quer realmente agradar a Deus, creia que Ele existe. E Ele dá recompensa para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que amam a Ele. Qual é o maior inimigo da fé? Será que é o capeta? Será que é o diabo? Será que é o chifrudo? Qual é o maior inimigo da fé? O maior inimigo da fé é a dúvida. Porque todas as vezes que você duvida, nós minamos os planos e os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Pensa, desde o dia que você nasceu, desde o dia que eu nasci, há tantos anos atrás, aquela coisinha linda saiu da barriguinha da minha mamãe, e foi crescendo, crescendo, crescendo até chegar no dia de hoje. Quantas vezes eu duvidei? Quantas bênçãos de Deus eu bloqueei para a minha vida porque eu duvidei? Quantas bênçãos de Deus você bloqueou e anulou na sua vida porque você duvidou? O diabo não quer me tirar da igreja. O diabo não quer te tirar da igreja. O diabo quer que você fique exatamente aqui. O diabo quer que essa igreja esteja lotada de pessoas, mas de pessoas que não têm fé. O diabo não quer te tirar da igreja, ele não quer que você vá embora, ele não quer que você deixe de ser crente, ele simplesmente quer que você não tenha fé. Sabia disso? O crente sem fé é como se fosse um balão vazio. Um crente sem fé é como um balão vazio, não tem forma, não tem perfeição, não tem aparência. Se tivesse um balão vazio lá na última cadeira, quase ninguém veria, só quem está lá do lado, lá a Joyce e as meninas poderiam ver um balão vazio ali. O crente sem fé é como se fosse um balão vazio. E talvez você chegou aqui hoje vazio dos sonhos de Deus, vazio dos planos de Deus, vazio para buscar a presença de Deus, vazio de tantas formas. Mas o Senhor deseja que nós sejamos como um balão cheio. Um balão cheio, ele tem brilho, ele tem presença. Se tivesse um balão cheio ali, no último banco, nós veríamos, porque o balão está cheio. E hoje, como você chegou aqui, como? Um balão vazio ou um balão cheio? Tiago 1, 6-8 diz assim: peça com fé e não duvidem, de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, meu irmão, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois quem é assim, não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Quem não tem fé é como a onda do mar, não é verdade? Que é levada de um lado para o outro. Um dia ela está aqui, outro dia ela está ali.
Quem não tem fé não tem firmeza naquilo que ela quer, da onde ela quer chegar. E quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Onde é que você quer chegar? Você vai aonde a sua fé vai te levar. Aonde a sua fé tem te levado? Como está a sua fé? Como ter uma fé inabalável? Alguém pode trazer uma aguinha para mim? Eu gosto de ministrar porque eu ganho uma água e hoje não ganhei nenhuma água. Fé, a gente pede ao Senhor e Ele nos dá a oportunidade de exercermos a nossa fé. Como é ter uma fé inabalável? Uma fé que não cai, uma fé que não retrocede, uma fé que não olha para trás, mas uma fé que continua caminhando, rompendo, triunfando. O melhor não é começar. O melhor da vida é terminar. Você sabia disso? Tem muita gente que começa, mas não termina. Começa, chega até na metade, mas não termina. Porque na caminhada da nossa vida, o nosso balão, quando nós conhecemos a Jesus, vamos ao encontro, recebemos uma ministração aqui, bênção demais, e enche o nosso coração, e enche o nosso balão de fé, e nós continuamos caminhando. Mas o nosso adversário, o diabo, ele está muito afim de esvaziar o nosso balão. E às vezes nós chegamos na metade do caminho, na metade da nossa vida como crentes. Muito obrigado, Deus abençoe, Marilson. Quando eu não bebo água, eu começo a gaguejar. Então, o balão da nossa vida começa a esvaziar. E chega na metade do caminho, o balão está tão vazio que a gente não tem mais força para continuar. Força para romper, força para chegar até o final. Por isso nós entendemos, tem muita gente que começa e não termina. E a Bíblia fala que aquele que chegar até o fim vai receber a coroa da vida. E tem gente que está querendo parar, está querendo desistir, está querendo morrer. Na verdade, você não precisa morrer. Você não precisa parar, você só precisa exercitar a sua fé, colocar a sua fé na pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e você vai começar a crescer, e vai começar a romper. Fé, quanto mais você exercita, mais ela aumenta, e quanto mais você aplica a sua fé, as coisas começam a acontecer. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais do que pedimos ou pensamos. E a gente precisa entender que aquilo que o olho não viu e não chegou ao ouvido de nenhum homem, é aquilo que Deus tem preparado para mim, para você e para essa igreja, meu irmão. O maior inimigo do ótimo é o bom. E às vezes nós estamos num determinado lugar e a gente acha que está bom, mas Deus tem muito mais, Deus tem muito mais, Deus tem muito mais. Muitas vezes era para a gente estar muito mais à frente do que nós estamos, mas nós nos contentamos com o bom, e o maior inimigo do ótimo é o bom. Imagina aquilo que olho de ninguém viu, ouvido de ninguém ouviu, é aquilo que Deus preparou para mim e para você. É aquilo que Deus preparou para o Alisson, é aquilo que Deus preparou para o Alércio, é aquilo que Deus preparou para nós. Mas nós nos contentamos com aquilo que todo mundo ouviu, aquilo que todo mundo viu, mas Deus tem muito mais. Então comece a exercitar a sua fé. E para ter uma fé inabalável, nós precisamos entender que as promessas e os planos de Deus nunca vão ser frustrados na nossa vida. Nunca, nunca. Quando você acredita que Deus tem promessas para você, a sua fé continua firme. Pastor, mas que promessas? Quais são as promessas que Deus tem? A Bíblia contém 8.810 promessas. Cerca de 85% dessas promessas são de Deus para o homem, para mim e para você. Então isso dá um total de 7.487 promessas. E talvez você pode acordar num determinado dia, arrependido porque não morreu de madrugada, e falar assim: eu não tenho nenhuma promessa para a minha vida. Mas Deus tem 7.487 promessas para você. E aquele que prometeu vai fazer cumprir cada uma delas.
Mas por que elas não se realizam na nossa vida? Porque a nossa fé é desse tamanhozinho. Vou fazer com esse dedo que esse aqui está machucado. Tem promessa que a nossa fé está desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho, menor do que um grão de mostarda. Porque a Bíblia fala que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos poder falar para esse monte: monte, sai daqui e vai para lá. Monte, sai daqui e vai para lá. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? 7.487 promessas. Sabe um homem que ele acreditou nas promessas de Deus, acreditou naquilo que Deus tinha para ele? Foi Jó. Quando a gente fala de fé, fala de promessa, a gente lembra de Jó. Jó, de um dia para o outro, o mundo dele desmoronou. De um dia para a noite, de repente, tudo que ele tinha acabou. Em questão de minutos, evaporou. Que fé que esse homem tinha, não é verdade? Mesmo quando ele se deparou com as maiores tragédias da vida dele, ele perdeu tudo. Ele não negou a sua fé. Ele não blasfemou, mas ele continuou honrando a Deus com seus lábios. Mesmo quando ele perdeu tudo o que ele amava, ele não pecou contra o Senhor. Às vezes a gente perde R$2, xinga a semana inteira. Às vezes tem uma luta que a gente começa a passar, começa a reclamar, a murmurar, a blasfemar. Às vezes começa a passar por um problema, some da igreja, some da célula, some dos cultos. Aí você pergunta: bênção, por que você sumiu? Porque eu estou passando por luta. Mas a luta, meu irmão, é para exercer a nossa fé. É para a gente praticar a fé. E Jó perdeu tudo. E ele disse assim: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Quando as coisas começam a andar errados, aparentemente errados para a nossa vida, quando as coisas começam a não dar certo, a primeira pessoa que a gente culpa é Deus. E ele não tem culpa nenhuma, porque ele já fez a promessa, ele está pronto para cumprir a promessa. Mas depende de mim, de você fazer essa promessa acontecer. Mas a nossa fé é desse tamanhozinho, nossa fé é quase nada, do tamanho de um grão de areia. Aí não acontece, quem que a gente culpa? Jó perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu os bens que ele tinha, perdeu os filhos, perdeu a saúde, e mesmo assim, ele não blasfemou contra o Senhor. Não blasfemar é muito importante para manter a nossa fé ativa, sabia? Porque aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que o nosso coração está cheio. Do que o seu coração está cheio, meu irmão? Do que é que tem saído da sua boca? Ah, pastor, da minha boca só sai coisa boa, só sai coisa bacana. Se eu quiser saber aquilo que sai da sua boca, é só eu consultar os seus vizinhos. É só consultar aquele camarada que te fechou no trânsito hoje de manhã. Se eu quiser saber aquilo que sai da sua boca, é só eu olhar a sua playlist de músicas que você escuta. O que tem lá? Nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Pode ficar tranquilo, meu irmão, não precisa desligar o celular que eu não vou olhar a sua playlist. O Senhor Jesus já olhou, Ele sabe o que está lá. As murmurações, as reclamações minam a nossa fé, você sabia disso? Colocam a nossa fé lá embaixo, meu irmão. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você murmura, que você reclama, você está dizendo assim: olha, que Deus não é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Todas as vezes que nós reclamamos acontece isso. Jó teve o seu corpo tomado por tumores, ele perdeu a sua saúde.
A própria esposa falou com ele assim: amaldiçoa esse Deus e morre, que você já não está prestando para nada. Mas ainda assim ele manteve a sua integridade para com Deus. Ainda assim ele continuou firme. Jó 2, 9 a 10 diz assim: então a mulher de Jó disse: ainda você conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele respondeu assim: você está falando como se fosse uma doida. Nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Esse era de fé, não era? Esse tinha fé, não tinha? Se fosse você, se fosse eu, não precisava nem chegar na parte da doença, não. Só de perder os bens já desesperava e queria morrer. Sabe por que a mulher de Jó disse para ele assim: amaldiçoa esse Deus e morre? Na nossa caminhada, meu irmão, pessoas vão se levantar para nos fazer desanimar. Pessoas vão se levantar para tentar minar a nossa fé. E o diabo sabe a luta que nós estamos passando. E naquela luta o diabo vai levantar alguém para chegar perto de você e tentar minar a sua fé e tentar fazer você desistir, desanimar. Está passando luta financeira, vai chegar alguém cheio da nota e falar assim: está vendo? Eu não sou crente, estou cheio de dinheiro, tenho o melhor emprego, tenho um carro do ano, tenho uma casa ótima, e você está aí. Está passando luta em casa com a família, o diabo vai levantar alguém para falar com você assim: ah, para que esse negócio de família? Isso aí é bobeira. O diabo sempre vai levantar alguém para tentar minar a sua fé. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você tem andado. Cuidado com quem você tem dado ouvidos, meu irmão. Quem que tem soprado no seu ouvido? Sabe por que Adão e Eva perderam o paraíso? Porque Adão não percebeu que tinha uma serpente falando no ouvido da esposa dele. Cuidado com quem tem soprado no seu ouvido coisas. Tem falado para você: desanima, sai fora, para de buscar a presença de Deus. Cuidado com aqueles que te convidam para fazer um evento na hora do culto. O diabo não vai colocar uma pedra grande no seu caminho. Ele vai colocar uma pedrinha pequena para você ir tropeçando aos poucos. E quando você vê, você já caiu. Aí a vaca já foi para o brejo. Cuidado. Mas Jó se manteve íntegro. E quando a gente continua observando a vida de Jó, ele recebeu alguns conselhos equivocados dos seus amigos. Jó, tá achando que você está passando essa luta aí porque você está em pecado, hein? Não vou nem chegar perto de você não, porque se você está desse jeito aí na sua vida, porque o pecado foi grande. Jó não tinha pecado. Jó só estava passando uma luta, uma prova. Toda jornada na vida de Jó foi um processo. E com esse processo, a fé e os olhos dele foram dilatados. Jó passou a conhecer mais profundo a Deus, meu irmão. Nós conhecemos mais profundo a Deus quando a gente está passando por luta, por problemas, por dificuldades, porque quando está tudo bem, muitas vezes a gente não quer saber de Deus, a gente não se preocupa com Deus, vem para a igreja, vai para a igreja, se tiver que faltar no culto, falta, se tiver que ir para uma festa, vai, a gente vive a nossa vida, né, alegre, feliz e contente, porque está tudo bem, mas quando vem a dificuldade, vem o problema, a gente começa a buscar a Deus, começa a buscar a presença de Deus, a querer a Deus, e quanto mais luta você passa, mais Deus se manifesta para você, meu irmão. E quando nós chegamos lá no capítulo 42 de Jó, ele respondeu ao Senhor assim: Senhor, eu sei que tu podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Será que você pode dizer isso? Deus, eu sei que o Senhor pode, e nenhum dos seus planos vão se frustrar, nenhum dos seus planos vão se frustrar na minha vida, na minha casa, nenhum dos seus planos vão se frustrar, porque eu vou perseverar. Quando Jó falou isso, meu irmão, ele ainda não tinha tido a sua vida restaurada, nada na vida de Jó ainda tinha sido restituído,
Mas diante do processo, a fé e a convicção de Jó continuou a crescer. Quanto mais luta você passar, mais você precisa buscar a presença de Deus e exercitar a sua fé, e colocar a sua fé em Deus, e buscar a presença de Deus, e dizer que você não vai desistir. Mas nosso problema, a nossa dificuldade é porque vem a luta, a gente prosta. Vem a luta, a gente para. Vem a luta, a gente começa a querer recuar. E começa a lamber as nossas próprias feridas e dizer assim: ó céus, ó vida, tadinho de mim. Oh Deus, estou passando tanta luta, não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Quantas vezes você disse: eu não estou aguentando mais? Mas você aguentou e chegou até aqui, não chegou? Na hora do problema, na hora da dificuldade, você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Lembra das vitórias que você enfrentou antes. Lembra das vitórias que você obteve antes, meu irmão. O mesmo Deus que te deu vitória lá, vai te dar vitória aqui também. Hoje, agora, sempre, 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 sempre. Deus não para, o Senhor Jesus não para de trabalhar em meu e em seu favor. Deus pensa em mim e em você 2 vezes por segundo, meu irmão. E os olhos dele estão voltados para mim e para você. Mas nós precisamos entender que é pela fé que nós vamos atrair a graça e a glória do Senhor. Ou você acha que é só porque você tem um rostinho bonito, você vai atrair a presença dele para você? Hein, Vanderlei? É pela fé, é pela fé. Jó prosseguiu declarando, meu irmão, que os propósitos de Deus não poderiam ser frustrados, que as suas promessas seriam cumpridas na vida dele, e seriam realizadas, e foi. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei se você está perto ou longe das promessas de Deus, mas eu sei que hoje nós podemos dizer em alta voz: eu sei que o Senhor pode fazer, Deus, e nenhum dos seus planos vão se frustrar e vão se perder no decorrer da minha caminhada. Eu sei que os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Viva pela promessa de Deus, meu irmão. Não abandone as promessas de Deus, não abandone as promessas que Deus tem para você. As promessas de Deus para mim e para você são o combustível para a nossa alma. 7.400 e poucas promessas. É muito combustível, não é verdade? Então comece a crer e a acreditar nas promessas que Ele tem para mim e para você. Tem promessas que Deus me prometeu que demorou 17 anos para se cumprir. 17 anos. Mas se cumpriram. Tem promessas que eu estou esperando tem 25 anos. E até agora nada. Mas eu não quero desistir, Deus. Eu quero continuar. E eu quero ver a coisa acontecendo. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E eu e você precisamos entender uma coisa, que se você não tiver nada, mas se você tiver fé, você tem tudo. Mas se você tiver tudo e não tiver fé, você não tem nada. Nós não temos nada. Faça como Jó, continue crendo, creia nas promessas que o Senhor fez a você. Não pare. Quais foram as promessas que Deus te fez? Eu tenho certeza que Ele te prometeu muitas coisas no decorrer da sua caminhada. E todas as promessas vão se cumprir. Você crê nisso? Por isso que lá em Jó, capítulo 13, versículo 15, ele diz assim: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei nele. Esperar é a pior parte. Mas nós temos que esperar em Deus. Nós temos que esperar, porque o guarda de Sião não está dormindo não, meu irmão. Enquanto você está esperando, Ele está operando nos céus, para que o milagre aconteça na sua vida, na minha vida, na nossa vida, meu irmão. E a Bíblia fala que fé é a certeza das coisas que nós esperamos.
é a convicção das coisas que nós não vemos. Fé é trazer à existência aquilo que já existe no céu. Você sabia disso? Seus sonhos, seus planos, seus projetos, sua nova vida, sua vida restaurada, seu emprego melhor, a formação na faculdade, tudo que você deseja já está pronto lá no céu. O que eu e você precisamos trazer é trazer à existência aquilo que está lá. Não é trazer a metade. Às vezes, Deus, é o que eu quero, meu sonho é ter um carro novo, e o carro novo está lá no céu me esperando, mas às vezes a minha fé é tão grande, que eu só consigo trazer as rodas à existência, e aí eu me frustro, mas está lá no céu, pronto, preparado, me esperando e te esperando. A independência financeira que você deseja, está lá no céu, meu irmão, te esperando. Você só precisa trazer a existência, mas às vezes a sua fé é tão grande, tão grande, tão grande, que você só traz à existência o salário mínimo que você ganha. Fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. E se você tiver fé, vai existir, com certeza. Porque Deus prometeu que nos abençoaria lá no céu e aqui na terra também. Amém? Hebreus 10, 35 a 39, vou correr aqui, tá? Diz assim: não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. O justo, eu e você, viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Amém? Nós não somos daqueles que recuam, mas nós somos daquele que avança, que caminha, que vence e que rompe barreiras. Amém? Segunda atitude que nós precisamos ter para ter uma fé inabalável, é preciso simplesmente crer. É só crer. Aí é que é difícil, não é verdade? Se eu tenho dificuldade em acreditar naquilo que eu estou vendo, imagina acreditar naquilo que eu não vejo. Quando nós falamos que tudo que nós desejamos está lá no céu, é só trazer a existência, talvez quando você sair lá fora, vai sair olhando, cadê? Cadê que eu não estou vendo? Você só precisa crer. A ponte entre a realização ou não é a crença. Será que eu creio? Será que nós cremos? É preciso crer para ver. Mas a gente inverte as coisas e a gente quer ver para crer. Igual Tomé, pastor Cláudio falou sobre Tomé, não é verdade? Ele tinha que ver para crer. João 21, de 1 a 6 diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E os outros disseram: eu também vou. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não conseguiram pescar nada. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E Jesus lhe disse: lançai a rede mais uma vez para o lado direito do barco, e achareis peixe. Então lançaram as redes, e quando eles puxaram, não podiam tirar as redes, pela multidão de peixes que haviam ali. Os discípulos estavam cansados, eles tentaram a noite inteira, e não pescaram nada. Olha para você ver o que aconteceu. Eles resolveram sair para pescar, e foram pescadores excelentes, homens experientes na pesca, profissionais.
Tentaram a noite inteira pescar e não conseguiram. A noite inteira jogando rede, puxa rede, joga rede, puxa rede, joga rede, puxa rede. De manhã eles já estavam esgotados, cansados, arrebentados, e não tinha peixe nenhum para levar para casa. Tanto é que eles já estavam até mal-humorados, porque quando Jesus pergunta assim, tem algum peixe aí para mim comer? Eles falam curto e grosso, não tem, a gente não pescou nada. Então Jesus fala, joga a rede no lado direito, tenta mais uma vez. Eles poderiam ter falado assim, não, a gente já tentou direto, assim, já tentou demais. Mas eles jogaram a rede mais uma vez, e quando eles puxaram, a rede veio lotada de peixe. Quase que o barco vira de tanto peixe. E por que eles deveriam jogar a rede do lado direito? Historiadores supõem que o lado direito do barco era o lado mais próximo da costa. Portanto, era onde havia menos probabilidade de haver peixe. O lugar mais certo onde eles achariam peixe era do lado esquerdo, onde eles tentaram a noite inteira. Mas aí Jesus chegou e falou, joga do lado direito. Do lado direito era o lado menos improvável de haver peixe. Mas mesmo assim, eles jogaram. Deus faz assim comigo e com você, meu irmão. Deus faz o improvável se tornar provável. Jesus poderia ter falado, joga a rede de novo do lado esquerdo que vai ter peixe. E poderia sair um tantão de peixe ali. Mas Jesus disse, joga do lado direito. Porque Ele queria exercitar a fé. Talvez você também está cansado, angustiado, arrebentado. Tem tentado há muito tempo fazer com que aquilo que Deus te prometeu acontecer. E você não está aguentando mais de tanto jogar a rede e não puxar nada, não acontecer nada, não está vendo nada acontecer. Mas basta uma palavra, joga a rede mais uma vez. O que isso tem a ver comigo e com você? Jesus está querendo dizer, não desiste não, continua, persevera, porque se você continuar, vai haver peixe, vai haver alimento, vai haver restauração, vai haver transformação, vai haver cura, vai haver milagre, mas continua jogando a rede. Continua jogando a rede, porque quando você menos esperar, os peixes virão, a graça virá, a glória virá. E mesmo quando você não tem força de ir até Jesus, Ele virá até você e vai dizer, joga a rede mais uma vez, joga a rede mais uma vez. Talvez tem muito tempo que você está tentando receber algo de Deus e nada está acontecendo. Pedro e os outros discípulos estavam com ele, que estavam ali naquele lugar, eram pescadores profissionais. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, mas mesmo assim não conseguiram pescar nada até Jesus chegar. Nossa vida é mais ou menos assim, gente. Nós podemos ser bons naquilo que fazemos. Tem gente que é muito bom naquilo que ele faz. Tem gente que é muito bom, tem muita técnica. É 100% naquilo que ele faz. Mas se nós não escutarmos a voz de Deus e não obedecê-lo, não conquistaremos nada. Na força do nosso braço, a única coisa que nós vamos conseguir é cansaço. Quanto tempo você está tentando? Talvez hoje você chegou aqui cansado. Talvez você chegou aqui fadigado, dizendo assim, eu não aguento mais, eu não consigo mais. E sabe por que você está cansado? É porque você está tentando na força do seu braço. Porque a palavra de Deus diz que quando nós buscamos a presença dEle, Ele dá força para aquele que está cansado. E renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Se nós não buscarmos a presença de Deus, não pararmos para ouvir a Ele, nós seremos mais um dos pescadores que passaram pela terra, tentou a sua vida inteira jogar a rede do lado esquerdo do barco, e sendo que o Senhor insiste, joga no lado direito, joga pelo lado direito, joga do outro lado. Jogar a rede do lado esquerdo significa tomar decisões com o nosso próprio entendimento humano, significa confiar na nossa própria força. Quando fazemos as coisas sem confiar em Deus, sem buscar a orientação de Deus, nós cansamos mesmo, fadigamos mesmo, entristecemos mesmo, e não vemos nada acontecer.
Nós não podemos ser duros de coração, a ponto de não consultar a Deus e pedir a direção dEle para a nossa vida, meu irmão. Muita coisa não acontece porque a gente quer fazer a nossa vontade, quer ir para onde a gente quer ir, quer fazer aquilo que nós queremos, e sendo que o mais fácil é parar e perguntar: Deus, aonde é para mim ir? Aonde eu devo jogar as redes? Talvez você está jogando a rede a sua vida inteira e não está vendo nada, não está produzindo nada. Está trabalhando muito e produzindo pouco. Para, respira, pergunta para o Senhor, aonde é o lugar certo? Nós não podemos perder mais tempo do mesmo lado do barco, porque a vida passa e o tempo não espera. Pedir a direção de Deus para onde devemos jogar a rede é a certeza de que o nosso futuro está limitado, não ao que nós vemos, mas àquilo que nós cremos. Lembra? Deus tem muito mais para mim e para você, muito mais do que pedimos ou pensamos. Nossa vida não pode se limitar àquilo que nós vemos, meu irmão. Entenda que você não precisa ver para crer, na verdade você só precisa crer para ver. Comece a crer um pouco mais, e você vai ver muito mais o Senhor acontecendo na sua vida. Para a gente encerrar, nossa fé será inabalável quando não pararmos de marchar. Êxodo 14:15 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Que interessante isso. O povo de Israel saiu do Egito, rumo à terra prometida. Atrás deles estavam o exército de Faraó, com espada, com lanças, com arco, com flecha, para acabar com a vida deles. Na frente deles tinha o Mar Vermelho para atravessar. Era difícil atravessar o Mar Vermelho. Então a gente começa a se perguntar assim: quantas vezes nós também nos encontramos nessa mesma situação? Parece que atrás de nós estão nos perseguindo, e na frente as portas estão fechadas, todas as portas estão fechadas, e agora, o que eu faço? Para onde que eu corro? O que eu vou fazer? Como nós vamos sair dessa situação? E esse tipo de situação acontece na vida de qualquer crente, de qualquer pessoa, meu irmão. No final do nosso curso, um discípulo nosso lá disse assim: eu achei que pastor não tinha luta, achei que pastor não tinha problema, achei que pastor era fora da curva. Quem me dera, quem me dera. Mas a perseguição vem e o Mar Vermelho chega. Será que o certo é ficar parado? Uma vez alguém disse assim: olha, se você quiser ser tratado de uma forma diferente, comece a fazer coisas diferentes. Então vem na nossa mente a mulher com fluxo de sangue, não é verdade? Aquela multidão ali, querendo chegar perto de Jesus, tocando em Jesus, chegando perto de Jesus, e a mulher com fluxo de sangue fez algo diferente. Exercitou a fé dela, foi arrastando, foi capengando, estava ali preparada para morrer. E quando ela tocou em Jesus, ele disse: opa, de mim saiu o poder. Se você quer ter resultados diferentes, faça as coisas diferentes. Se você quer ter os mesmos resultados de antes, continue fazendo as mesmas coisas que você tem feito. Aquela mulher com fluxo de sangue tinha algo que geralmente nós não temos quando estamos passando por lutas, quando o mar está à nossa frente e a perseguição está nas nossas costas. O que aquela mulher tinha? Fé. Fé. Ela pensou assim: se eu for lá e tocar em Jesus, eu vou ser curado, vou ser curada. E ela foi curada. É isso que Deus fala quando Ele manda o povo de Deus marchar. Ele quer que nós tenhamos fé e continuemos a caminhar sem desistir e murmurar. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Então devemos ter sempre em mente que Ele vai fazer alguma coisa.
Mesmo que quando você achar que não tem saída, Deus tem a saída para todas as enrascadas que nós entramos. Mas não fique parado, marche, marche, marche. Imagina se Davi tivesse ficado parado, olhando o gigante Golias, fazer piadinhas ali. Ele tinha acabado com o exército, tinha acabado com Davi, mas ele não ficou parado. Não é ficando parado que iremos ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Se você está pesado, se está pesado, então nós precisamos confiar mais em Deus. Nossa confiança só cresce quando alimentamos o nosso espírito, ou seja, é necessário buscar mais de Deus e estar mais confiante nele. O nosso maior erro acontece quando vemos todas as portas fechadas. Aí também nós desistimos. Desistimos até de Deus. Passamos a alimentar a nossa carne com os nossos medos. E o medo enfraquece o nosso espírito e a nossa fé. E o resultado disso é que nós começamos a pegar atalhos, que muitas vezes nos tiram completamente do centro da vontade de Deus. Então nós precisamos marchar, mas com os olhos nele. Porque Deus é soberano, é o Deus do impossível. Você já viu um soldado marchar com a cabeça para baixo? Você já viu algum soldado marchar olhando para o lado? Ele marcha olhando para o alvo, para onde ele quer chegar. Quando o Senhor disse assim, para de me clamar e diga ao povo para marchar, Deus queria que o povo levantasse a cabeça e começasse a marchar com a cabeça erguida. Quando nós marchamos com a cabeça erguida, a gente não tem tempo de ficar olhando aquilo que é perigoso, aquilo que é ruim, aquilo que não vai dar certo, aquilo que não está dando certo. Você começa a marchar e começa a buscar o alvo. Levanta a cabeça, bênção, e começa a marchar. Pedro e os discípulos estavam num barco, mais uma vez Pedro, para a gente encerrar, agora encerrar mesmo, viu? Estava num barco, e de repente ele viu Jesus, lá na ponta. Primeiro eles pensaram que era um fantasma, alguma coisa esquisita andando no meio do mar, e quando Jesus chegou mais perto, eles viram, opa, é Jesus mesmo. E Pedro falou assim, Jesus, eu quero ir até o Senhor. E Jesus falou assim, Pedro, vem. Então Pedro se encheu de fé, desceu do barco e começou a marchar até Jesus. Estava andando em cima da água, gente. Olha para você ver que milagre. E no meio do caminho, o diabo soprou no ouvido de Pedro. Isso aí que você está fazendo é perigosíssimo. Então Pedro continuou marchando e começou a tirar o olho do alvo e começou a olhar. Gente, é verdade. Eu estou longe do barco e estou aqui no meio do mar, andando no meio da água. Isso é perigosíssimo. Isso é impossível. Isso é improvável de acontecer. E quando ele começou a pensar isso, o que aconteceu? Puf! Afundou. Se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus para puxar ele lá e pegar ele. Ele ainda tomou uma cajadada de Jesus, né? Homem de pouca fé. Jesus está falando para você hoje. Sai do barco. Quero ver você andando no meio das águas. Mas não olha para a água. Olha para Jesus. Vamos começar a marchar agora? Vamos começar a marchar agora? Vamos ficar de pé? Cadê o bênção da bateria aqui? E nós vamos marchar, meu irmão, para conquistar os nossos sonhos, para atravessar o Mar Vermelho. O mar não se abriu de repente. Diga ao povo que marche. Moisés e o povo começou a marchar. E eles pisaram na água. E a água poderia estar gelada, não sei. Não estava tão gelada porque o deserto, né? Estavam no deserto. Mas eles começaram a marchar. E não olharam para o mar. Olharam para o alvo. Talvez você marchou a sua vida inteira. Titubeando, capengando. Porque você não está olhando para o alvo. É hora de marchar para buscar o alvo na nossa vida. Amém?
É hora de exercitar a fé, bênção. É hora de você começar a crer naquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É hora de começar a marchar rumo aos nossos sonhos, nossos planos, os nossos projetos. Levanta a cabeça, para de olhar para o chão e começa a marchar. Começa a marchar, vamos marchar? Vamos lá, vamos marchar. Se quiser sair dos bancos, pode sair. Saiam dos bancos e começa a marchar. Começa a marchar, começa a marchar, começa a marchar, exército de Deus. O Senhor está falando para mim e para você: marche, marche, marche. Oh Deus, nós queremos marchar rumo aos nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, Senhor Jesus. Satanás está tentando minar a nossa fé, mas ele não vai nos derrubar, porque o Senhor colocou uma fé no nosso coração e vai nos fazer vencer. Marche, marche, meu irmão. Vamos fazer o inferno ouvir nossa marcha. Eu vou falar, você vai repetir, viu? Vou lutar e vou vencer. Vou lutar e vou vencer. O meu alvo conquistar. Vou lutar e vou vencer. Com a palavra de poder, os meus sonhos conquistar. Vou marchar e vou vencer. Marche, 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 exército de Deus. Exército com a mão no bolso. Exército com a cabeça baixa. Misericórdia, levanta a cabeça. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu sou conquistador. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Vou lutar e vou vencer. Com a palavra de poder. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu nunca vou parar. O meu alvo é Jesus. O meu alvo é Jesus. Vou lutar e vou vencer. Vou lutar e vou vencer. Vou lutar e vou vencer. Vou lutar e já venci. Vou lutar e já venci. Se isso é verdade, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. Olhe para o alvo. Eu disse, nós não podemos orar para ter fé. A fé é um exercício. Amém? Ai. O tempo passa, né? Feche seus olhos, vamos encerrar. Pai, quero agradecer ao Senhor, Deus, por colocar uma fé no nosso coração, tamanha, que vai nos levar até a conquista e chegar até o fim. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que esteve aqui nessa noite, meu Deus. Obrigado, Pai, por ministrar o nosso coração de uma maneira muito especial. Obrigado, Senhor Jesus, porque todas as vezes que nós quisemos desistir, a Tua mão veio sobre nós e não deixou acontecer. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana, guerreiro de Deus. Continue marchando. Amém? Boa tarde.
Pode vir. A partir de nós. A pastora Paula está aqui a partir de 9h30. Amém. Deus abençoe. Tá quase. Só falta uma pontinha aqui. Deus parabéns. Irmão? Firme e forte. Glória. Vamos baixar. Baixar. Deus está lutando por nós. Esqueci da letra.